Ajeitar aqui. Olá, professora Renata, tudo bem, querida? Olá, ajeitando aqui minha câmera, mais tudo ótimo. Sempre muito bom participar das lives com você. E hoje ainda mais especial, que é um tema muito relevante que eu acho que é pouco tratado, né? A gente até já pincelou em alguns momentos, mas eu acho que é um tema muito importante, não só para o fornecedor, mas principalmente até para a administração, para ela conseguir boas contratações. A gente já conversou um pouco dela, até preparando coisas bem especiais para o canal do Receita, né? Inclusive já fica aqui a dica para o pessoal já entrar lá no YouTube e prestigiar a gente no canal Receita Licitação e também para seguir também a professora Renata Pessoa aqui no Instagram e o Receita Licitação aqui também no Instagram. E hoje acho que veio muito a calhar, né, Renato? Porque assim, você é especialista em licitações e contratos e principalmente para a parte de fornecedores. E a gente, como administração, às vezes acaba vendo o fornecedor até como um inimigo por conta dos maus fornecedores, né? E hoje o intuito é totalmente o inverso, é utilizar os bons fornecedores como amigos para poder, de uma forma legal, de uma forma bem... Me ouve bem, Renata? Te ouço muito bem. E eu também estou bem aí, né? Tá, dá para ouvir isso certinho. É justamente para trazer esses bons fornecedores para ver quais são as soluções que o mercado dispõe, porque muitas das vezes, né, o servidor ali, a hora que está fazendo o estudo técnico preliminar, ele não tem o conhecimento de todos as soluções de mercado, né? E Exatamente. nem sempre o fornecedor ele vai ficar apresentando soluções. E simplesmente ele vê se ele tem aquela solução e participa da licitação. Mas é interessante também ter ele como um apoio, uma ferramenta que vai trazer soluções para a administração e falar, já pensou em contratar dessa forma? Ou existe essa solução no mercado também? Então, é importante a gente pensar que existe isso, não é ilegal, né? A gente não é para mancomunar, não é para direcionar, não tem nada a ver com isso. Na verdade, o que a gente está propondo aqui é utilizar os bons fornecedores e de uma gama deles você não precisa simplesmente querer pegar essa informação com um único fornecedor, a administração tem vários fornecedores e ver o que está no mercado, né? Exatamente. E aí, quando você me convidou para a live, a primeira coisa que eu quis trazer alguns casos emblemáticos. Inclusive, como você já deu spoiler, eu vou começar também dando um spoiler da gente, que a gente em breve vai ver surpresa por aí. A gente vai lançar um curso muito legal, eu e o professor Bruno, muito voltado para o fornecedor, mas assim, muito útil para a administração. E esse primeiro caso emblemático que eu vou trazer tem tudo a ver com isso. Mas fiquem curiosos, que vocês vão ver, assim, vai ser muito legal esse curso. O que Por isso acontece? é seguir a gente. É importante seguir a gente, curtir o nosso canal, lá vai ter muita dica, vai ter uma série muito engraçada da gente, é bem legal. E vai quebrando esses tabus, porque o que acontece? Na verdade, como o professor Bruno bem falou, existe esse mito de que são inimigos, a administração e os fornecedores. E na verdade eles não são mitos, né? Ou eles não são inimigos. Eles têm que dar match, já dando um spoiler do que vai acontecer. Então tem que dar match. A administração e o fornecedor, eles estão talvez até com interesses diferentes, mas a finalidade é a mesma, né? Eles são atores do mesmo processo. E dito isso, o que é que acontece? Eu, né, por questões pessoais, já comentei que eu me mudo muito. Então eu conheço algumas realidades, inclusive das esferas, não só municipal como federal também, e aí alguns exemplos começaram a acontecer. E eu comecei a ver. E eu acredito que um primeiro dele foi o seguinte. Eu cheguei num determinado lugar e a gente tem o Contrata Mais Brasil, que é uma plataforma, um marketplace, e que em determinadas regiões é fundamental que se utilize. E as pessoas não têm utilizado.
E quando aí uma amiga minha comentou, falou assim, não, a gente já usa lá no meu órgão, a gente já usa, né, o contrato a mais. E eu falei assim, mas me disseram em outro órgão, em outra seção, que não dava porque o fornecedor, ele não entrega os documentos e tudo mais. Aí ela falou assim, não, mas aí é simples. Você chama os fornecedores. Você conversa com os fornecedores antes. E aí, justamente o que você falou, não fere a legalidade. Por quê? Porque você não precisa conversar agente de contratação, você fornecedor. Você conversa administração e associação, por exemplo. Então, você reúne o mercado local e essas instituições, elas conversam. Obviamente, o município, ele consegue encaminhar, muitas vezes, inclusive, nesse caso específico do Contrata Mais, na própria prefeitura que existe ali o escritório onde ficam cadastrados, onde são registrados os MEI. Então, assim, esse intercâmbio, ele é transparente, ele não precisa ser... Daqui a pouco, eu acredito que a gente vai entrar na parte que a lei trouxe, né? Da consulta pública, das audiências públicas, do diálogo competitivo, do PMI, né? Isso mesmo, processos de manifestação de interesse, né? E... Só que, antes disso, eu acho que a gente precisa ver essa parte do diálogo mesmo, nessa transparência de uma situação de que você consegue dialogar institucionalmente, sem precisar ser uma coisa, eu não vou... Porque, assim, inclusive eu participei de um congresso que eu dei a palestra, o meu comentário foi sobre isso, e teve um aluno que veio perguntar, mas eu posso ligar para ele? Eu posso mandar um WhatsApp para ele? Olha, o melhor é um e-mail. Eu acredito. Não que hoje a gente até judicialmente você recebe ali as estimações até pelo WhatsApp. Então é um meio que ele é público. Você conseguindo ter uma forma de referendar no processo, não tem problema. Você não é uma ligação que você vai falar, assim, que você não tem como, porque é um ato administrativo. Então precisa ter realmente a transparência, a publicidade. Mas você tendo como transformar aquilo, né, numa prova material que você solicitou por e-mail aquela certidão. Não existe um problema com isso, porque a gente já sabe hoje, muito se fala, inclusive, que nem tem a ver diretamente com licitação, mas é a comunicação. Não tem como um órgão se comunicar, não tem como um processo de licitação chegar ao fim com sucesso se não houver essa comunicação entre os participantes. E tem como fazer essa comunicação de diversas formas, a lei trouxe algumas, e existem outras que são práticas do mercado, mas extremamente lícitas, né? Então, eu quis trazer. Então, ela primeiro falou isso. Aí, esse é o primeiro caso emblemático, que aí o outro veio com essa dificuldade. Então, acaba que você não usa a ferramenta, não usa aquilo que está disponível, que é baseado na lei, que tem todo o respaldo jurídico, porque por uma limitação que cria, entendeu? Que a gente ainda tem que mudar a cultura, né? De ter essa mudança de mentalidade. Eu vejo, Renata, que a gente tem várias ferramentas, várias possibilidades de fazer essa interlocução com os fornecedores, né? Igual você já citou uma, que seria as associações comerciais. Isso é importantíssimo. Existem também outros tipos de associações. Existe o próprio Sebrae, que também é muito forte. Exatamente. Somente nas capacitações do pessoal dos MEIs. Então, isso é extremamente importante a gente levar em consideração. Por quê? Porque o que politicamente se discute muito. Você faz uma licitação e vem gente de fora. A administração não consegue fomentar o mercado local, sendo que bastaria capacitações, palestras, treinamentos da própria associação comercial, do próprio Sebrae ou algumas outras entidades que vão fazer esse intermédio, porque não necessariamente você precisa toda vez consultar o seu fornecedor para ter a solução, mas também nada impede que você, de uma forma bem clara e bem objetiva, consiga fazer isso. A gente sabe que a administração, mesmo nas leis anteriores, na lei anterior e
existia cadastros de fornecedores. Tanto que na modalidade que foi extinta, que era a carta convite, né, você convidava esses fornecedores. Na tomada de preço, você tinha que ter o fornecedor previamente cadastrado. Hoje a gente também tem um pré-cadastro. Então, assim, se você tem uma lista, né, de repente você tem uma lista ali de pré-qualificação ou de cadastro de fornecedores que, de uma forma pública, você pode disparar. Olha, hoje estou elaborando um estudo técnico preliminar e a minha necessidade é X. Fica aberto aqui o prazo de 3 dias, 4 dias, 5 dias, para que eventuais fornecedores auxiliem a administração sugerindo soluções de mercado para esse meu problema. Eu só vou trazer o primeiro item do meu ETP. E a partir dele eu consigo ver soluções e aí sim eu vou pesquisar. E vou ver se aquela solução apresentada é a melhor para mim ou não. E quais são as soluções que eu tenho no mercado. Então, isso Exatamente. E falando em solução, porque assim, você veja que a gente hoje, com esse universo da tecnologia, aí eu já trago o segundo caso emblemático, que é uma amiga que eu conheci recentemente, né, mas a gente criou até um vínculo forte, que ela até deixou eu usar como exemplo naquela oportunidade, eu vou usar novamente ela como exemplo. Ela vende o objeto dela, tela interativa. Então, tem uma tecnologia específica. Então, todos os artefatos de uma licitação que vai contratar algum objeto desse tipo, que envolva uma tecnologia, ele precisa ter uma consulta, e essa consulta, que é uma coisa muito importante para ser dita, não é depois que lançou o edital. Você não lança o edital depois, aí realmente fere o princípio, né, da impessoalidade e tudo mais. Não é depois, é antes, porque você vai expor a sua necessidade e você pode chamar vários. Você não precisa chamar um fornecedor. Você fala assim, ó, a minha necessidade é essa. E aí ele vai, o técnico, o especialista, ele vai dizer, olha, o que você precisa é disso. E é o que acontece com ela várias vezes, que a administração não contrata a empresa dela, não compra o produto dela, e compra um produto e não fica satisfeito, porque aí fala assim, não, mas eu comprei isso aqui, olha o que aconteceu, eu paguei tanto, às vezes paga mais do que é o valor do aparelho completo, porque não sabe preparar ali, né, o termo de referência, mostrando a descrição direito do objeto. Ele fala assim, eu comprei isso, mas aí eu não consigo, não tem a câmera para poder fazer a interação, enfim, eu não vou entrar no objeto de direito, até porque, né, eu não conheço, eu entendi, eu entendo a dor dela, né, de que ela falou. Então, assim, acaba que fica ruim para todo mundo, porque a administração, ela não consegue executar, ela não consegue contratar a contento, porque contrata mal, paga às vezes mais caro por isso, por simplesmente não ter consultado quem entende. Porque eu também não saberia, se eu fosse fazer, se eu administração hoje, Renata, vou fazer um termo de referência de uma tela interativa, eu não conheço, eu não sei, não é? Eu mal sei usar. Então, você precisa... Mas é justamente isso. Bom, agora que eu te interrompi, já vou pedir licença aqui para mandar um grande beijo para o amor da minha vida, que acabou de entrar na live aqui. Ótimo. Eu mando também um abraço. E concordar contigo nesse sentido. Porque... Eu vi também que o Hector apareceu aí, estou sentindo falta dele. Um abraço também, prestigiou a gente. Não, já consegui ver vários colegas aqui. Valeu mesmo, gente. Obrigado por prestigiar. E depois, na hora que ela estiver disponível também a live, vamos compartilhar o máximo de gente possível, principalmente agora com fornecedores, né, e com o pessoal do planejamento das contratações, para poder utilizar essas ferramentas para cada vez mais conseguir definir o objeto mais próximo da sua realidade, da sua necessidade, para que atenda da melhor forma. Acontece isso demais, porque muitas das vezes, até o pessoal nos treinamentos, a gente acaba brincando um pouco, mas assim, na verdade, hoje, um dos problemas da administração é não saber pedir, não saber como pedir, né? E a gente sabe que existem
principalmente quando a gente vai para essa área de tecnologia, várias soluções de mercados totalmente diferentes e ou às vezes com especificidades diferentes. Olha, o modelo X faz isso, o modelo Y faz X mais Y, né? E aí a gente tem várias categorias que de repente falta aquele conhecimento técnico para ter o melhor objeto, a melhor solução e muitas das vezes pagando o mesmo valor ou pagando até mais barato, né? Exatamente. Por um erro ou uma até ignorância de como que funciona aquele objeto. E aí eu vou trazer o meu terceiro caso emblemático, que esse, eu acredito que você nunca tenha nem ouvido falar disso, né? Aqui no Brasil, não, tem muito professor, né, que fala assim, é lá na Noruega, lá que acontece essas coisas, que é o seguinte. Mas aí também é um caso que eu acho interessante, porque é um exemplo que eu vi de perto, eu consegui ver o edital, o termo de referência, e aí a gente tem que elogiar. Quando a gente vê uma coisa bem feita, a gente tem que trazer isso, se inspirar e divulgar e trazer para outras pessoas. Tem muita necessidade, né? Quem trabalha na parte por exemplo, Secretaria de Saúde, muito voltada ao hospital, que tem os aparelhos, os exames, né? Os aparelhos de imagem. E todo mundo conhece, mais ou menos, ali o aparelho de ressonância magnética. Só que quando você vai comprar um aparelho de ressonância, você não compra só o aparelho. Não é só o aparelho. É uma contratação que envolve, você vai comprar o aparelho de ressonância, mas tem que ter o lugar que você vai colocar, tem que caber. Porque como eu estava dizendo no começo, não que aconteça aqui, porque só acontece na Noruega, mas de repente você compra o aparelho e o lugar, a sala do exame, não comporta o aparelho. Entendeu? A parte elétrica não comporta o aparelho. Ou seja, você comprou, pagou o preço mais barato, parabéns, mas você não vai poder usar porque não tem lugar para colocar. Às vezes não passa nem na porta. Não passa na porta. Então, assim, e aí, como é que tudo bem, você pode até ser radiologista, você entende do que vai, você pode até ser técnico ali, mas assim, você não entende de tudo, da estrutura da sala, da parte elétrica, que a gente eu estou só dizendo. E tem um fato muito importante, que é a manutenção. Porque um aparelho desse é muito caro. E tem que fazer a manutenção. E você concorda que você aí de São Paulo e eu aqui em Manaus, a manutenção é diferente. Entendeu? Mesmo você não estando na capital, mas assim, a logística é diferente. Então, você vai fazer uma contratação dessa, o estudo tem que ser muito bem feito. Inclusive, já falando até desse exemplo que eu vi, que foi uma prática muito boa, o edital, o termo de referência, ele trazia vários conceitos técnicos, que eu não vou lembrar, obviamente, mas assim, conceitos técnicos que dizem que, mas para a empresa que vai fornecer, ela tem que conhecer aquilo ali. Então tá dito no edital, olha, vai ter um sistema e tá, não sei o que tenha isso, aí tem um monte de termo, que é um termo técnico, e aí tem assim, até isso, que eu até comentei numa aula da gente da pós, uma aula que a gente estava falando sobre essa parte das cláusulas, de você ter cláusulas bem feitas no contrato para poder mitigar esses possíveis riscos e tudo mais, que dizem sobre isso. Porque aí, você conceituando, você tendo a definição de cada coisa ali, o fornecedor, ele não tem como dizer. E aí, e não é só o bom nem o mal, vamos falar até genericamente, o bom e o mal, porque tá ali, tá escrito, olha, o material tem que ter essa característica que é de acordo com tal e tal e tal e tal e tal. Não são exigências loucas, que não pode, obviamente que a gente sabe que as exigências têm que ser compatíveis, está previsto na Constituição, está previsto na lei, mas são exigências que vão fazer com que você realmente atinja o seu objetivo. Que não é como a gente tem visto aí, que é justamente aí que a gente atua nas nossas capacitações. Não é um copiar e colar. A todo termo de referência ele vai ser igual, não vai. Mas, obviamente, para você contratar um aparelho de ressonância magnética, você vai ter que ter aquelas características, aquela descrição. Aí, e traduzindo aquelas palavras, depois o cara não tem como te enrolar, porque tá ali escrito. Entendeu? Então, esse era o terceiro caso emblemático que eu queria. E assim, aí eles fizeram também na solução
da garantia, porque a vida útil dessas máquinas, se eu não me engano, são 3 anos. Achei até pouco, mas eu acho que são 3 anos. Então, o período da garantia tem que ser de 3 anos. Então, a empresa... Aí, o que eles fizeram? Eu falei o exemplo, contei, e não falei qual foi a solução que eles trouxeram. Eles chamaram todos os fornecedores. Quem quis ir foi para conhecer o lugar, isso antes de lançar o edital. Para falar, olha só, eu vou lançar um edital para comprar uma máquina de ressonância. Vou colocar aqui. Quem ganhar a licitação vai ter que fazer a reforma, a adaptação do espaço físico, do espaço elétrico, de toda essa parte, e vai ter que ter a garantia de 3 anos. Vocês já estão sabendo. Então, quando você lança as regras do jogo, a pessoa já tem noção, já foi no lugar. Não é? Eu sei que tem aquela previsão da vistoria técnica, mas não seria isso. É antes. Quando você vai preparar, até porque a empresa pode chegar e falar assim, olha só, nessa sala não vai dar. Aí uma fala assim, o meu aparelho não dá. Aí você fala, o meu aparelho também não vai dar. Entendeu? Não vai comportar, porque aqui vai precisar disso e daquilo. Então, é uma solução que é encontrada conjuntamente, onde você tem esse diálogo. E aí não dá para saber ainda quem vai ganhar, você não tem nem pesquisa de preço ainda, nem lançou o edital, é a fase interna ainda. Então é para você ter esse conhecimento. Beleza, mas o seu problema é isso, você vai ter que mudar, porque não tem determinado requisito que precisa para isso. E você só tem como saber conversando com o técnico. E não necessariamente está no objeto, mas sim nas medidas que a administração precisa tomar ou nas contratações correlatas até para que aquele objeto tenha finalidade mesmo, porque, igual você falou, senão você compra um super aparelho e não tem como utilizar. Então, Aí, dia de domingo, você aparece num jornal famoso que tem dia de domingo. Daqui no Brasil não, mas na Noruega diz que tem uma emissora aí que tem um jornal dia de domingo que vai aparecer todos esses casos, vai filmar o hospital, as pessoas na fila esperando para fazer um exame que poderia ter sido feito pelo SUS lá da Noruega, mas que não é feito porque compraram o aparelho, gastaram o recurso público, mas não conseguem usar. Porque não se prepararam para a contratação, porque não conversaram com o fornecedor, com o mercado. Sim, e a gente sabe que a maioria das administrações, a gente tem, principalmente quando a gente fala de municípios e câmaras municipais, né, são carentes do ponto de vista do corpo técnico, não porque tem maus profissionais, não, é que às vezes o quadro é reduzido. Né? Então, pensa bem. Eu tenho uma Câmara Municipal, por exemplo, que eu quero colocar, sei lá, mudar o sistema para ver se economiza a parte de energia. Então, vou instalar algum projeto fotovoltaico. Beleza, eu posso até contratar uma empresa para fazer o projeto e tudo mais, isso é o melhor dos casos. Mas, muitas das vezes, o que as câmaras municipais fazem? Pede para o engenheiro da prefeitura fazer o projeto. Né? E o engenheiro da prefeitura já está lotado de coisas para fazer e, de repente, apareceu mais um serviço que ele vai ter que fazer, muitas das vezes, por questão de pressão política, até porque os vereadores estão ali pressionando. Gente, o risco desse projeto ser falho é muito grande. Né? E aí, por quê? Como que a própria Câmara Municipal poderia resolver isso? Olha, meu prédio está aqui. Né? Qual que é a solução que eu tenho para reduzir minha conta de energia? Será que é instalar a fotovoltaica? Será que é comprar aqueles créditos? Eu tenho N situações que eu posso estar utilizando ali. Né? Será que é aquelas empresas de consultoria que vão vir fazer as medições e ver se está tudo certo? Será que eu preciso fazer uma contratação, ao invés dessa instalação, vai ser aquelas consultorias que ganham pelo tanto que você conseguiu economizar, que agora eu já não me lembro mais o nome certo. A economia, né? Eu também perdi agora. Que é nessa situação. Então, assim, e nada mais justo do que chamar o mercado. Olha, o meu problema é que hoje eu pago X de energia e eu quero reduzir. Qual que é a melhor solução para mim?
Porque, de repente, eu vendo a melhor solução, não preciso nem gastar com a contratação de uma empresa de engenharia para fazer o projeto para mim. Mas aí a gente vê que a lei, ela trouxe até vários instrumentos interessantes. Eu estou agora chateada porque você deu um spoiler, sem saber, sobre o meu quarto caso. Mas antes de falar dele, tem a questão de que a lei, ela trouxe uma série de institutos aí, né, que a gente pode usar, né? Tem o procedimento de manifestação de interesse, que é uma forma de você... Claro que falhou. Muita gente fala assim... A gente, assim, está indo para o quarto caso, mas a gente só tem mais 345 casos. Então, é tranquilo hoje. Não, tranquilo. Até amanhã. Uma pipoca, senta aqui, vamos... Desse jeito. O que acontece... Antes de entrar no quarto caso, então ele trouxe esses procedimentos, trouxe o diálogo competitivo, que muita gente fala, é complexo, é burocrático, né? Como você trouxe. Tem as audiências públicas, tem a consulta pública. Então, existem vários institutos que trazem a melhor solução. O que a gente precisa é não questionar tanto a ferramenta em si, mas como que a gente pode fazer para usar. Sim. Porque foi isso até que eu tenho visto na minha experiência diária ali, que às vezes a administração reclama, eu não consigo, o fornecedor não entrega, você trabalha com fornecedor, meu Deus, mas o fornecedor não entrega. Depende, sabe? Porque você tem que ter um bom planejamento. A administração tem que fazer a sua parte também. É um casamento, é um diálogo entre duas coisas. Os interesses são antagônicos internos, mas tem que ter essa participação. Então, vindo para o quarto caso, foi justamente isso, a construção de uma usina fotovoltaica. A prefeitura fez um pregão primeiro, contratou a empresa. E a empresa, o que acontece? Começou a fazer e largou. Fez um monte de coisa errada e depois ela largou lá. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, a administração teve que fazer uma outra licitação. Que dessa vez, pelo amor de Deus, que não seja pregão, né? Porque como que faz um serviço de... Aí foi abrir uma concorrência de técnica e preço. Eu não vou entrar nos méritos aqui também, mas continua com falhas, porque, né, eu estou participando assim desse processo e aí eu tenho visto umas situações assim, como até foi, eu acho que um vídeo ontem que você postou, que fala assim, não inventa proposta, tem um modelo de proposta no edital. Nem sempre. Nesse caso, por exemplo, que é uma proposta que tem a pontuação e tudo mais, não tem um modelo. Não diz ali, não te dá um norte. Fala assim, vai ter a pontuação nesse requisito. E aí, como é que você vai comprovar? Veja, não tem. Eu vi um caso... cortando um pouquinho, né, não é o diálogo com o licitante, mas um caso que aconteceu hoje, caiu na minha mão, foi justamente essa falta de compatibilidade entre a proposta e o que o órgão queria. Por quê? Porque a empresa foi lá, pegou a minuta, né? Colocou tudo bonitinho ali, o preço, tudo certinho, mas no final ela colocou uma nota de rodapé. Os serviços de deslocamento, todos os insumos que poderiam incidir ali em cima, não estavam no preço. E aí? E se essa... Nem fez a referência, não tinha nem uma descrição em cima para poder fazer. Não. Pegou, normal, então assim, era um serviço. Então, o órgão estava contratando um serviço. Tem a minuta que você, em tese, coloca a qualificação da empresa e o seu valor. Acabou. Estou dando a minha proposta readequada. Tá, mas aí embaixo, né, foi lá e colocou a notinha de rodapé de que, né, as despesas com deslocamento, diária, alimentação, não sei o que,
não estavam previstos, não estavam contemplados no valor. Sendo que a gente sabe que por praxe, e eu nunca vi um edital, em raras exceções, prevê essa parte. Geralmente, né, é porteira fechada. O seu valor já está embutido ali. Não, mas na proposta, nos modelos de proposta, tem ali no final, você fala assim, que você declara, tem um monte de declaramos. O que o fornecedor mais faz é declarar. Que até eu tenho um professor muito bom, que eu gosto muito, que eu assisti a palestra com ele, e ele começa a rir, ele fala, gente, o cara também me declara ali, coloca na plataforma sim, coloca um monte de... Eu não, né? E os meus também não, mas assim, coloca, faz, que a gente tá fugindo um pouco do tema, mas que tem a ver também. Você tem programa de integridade? Sim. Não tem, você não tem. Assim, eu sempre pergunto para o cliente, você tem? Não tem contratação de regresso, não tem. Não tem, entendeu? Então, bote não. De abuso ali, não tem nada disso, mas ele declara. E aí vai declaramos. Mas assim, declaramos na proposta, declaramos que todos os tributos, os custos, inclusive com pessoal, contratação de pessoal, estão incluídos no preço da proposta. É mais ou menos isso, eu não vou saber exatamente que muda um pouco de um para o outro. Mas o que acontece? Essa parte da declaração, ela era a parte. Então, assim, a proposta em si, ela vinha nua e crua, ela vinha o endereço. Não, mas na própria proposta, sim. Ali no final. Falando do caso que eu peguei hoje. Sim. Falando do caso concreto que eu peguei hoje. Sim. O concreto que eu peguei hoje tinha o modelo da proposta, e ali na proposta, como tem a declaração unificada como um anexo, né, apartado da proposta, e também essa parte vinha previsto no corpo do edital, né, o que não foi observado por ele, mas ali ele falou, não, pera lá, na minha proposta, aqui está o meu valor bruto, meu valor líquido, o bruto, ainda vou calcular quando eu for realmente prestar o serviço, né? E colocando todos os outros insumos para incidir em cima dessa contratação. Então, quer dizer, se você não presta atenção, se você que é um servidor que está fazendo aquela conferência, seja da equipe de apoio, seja o agente de contratação, o pregoeiro, você vai acabar aceitando uma proposta daquela se você só olhar o começo dela. Olhei ali o começo, está certo, o valor está certo, e aí? Mas e aquela notinha de rodapé que vai estar desclassificando aquela empresa? Mas não é o objeto, só quis trazer uma... Como você não, mas realmente faz parte do diálogo, faz parte da comunicação. Porque, querendo ou não, quando você faz o edital, quando você coloca o modelo de proposta no edital, é uma comunicação, você está comunicando, olha, eu quero dentro desses padrões. E o bom fornecedor, ele vai seguir aqueles padrões. E o problema, a falta de comunicação, ela ocorre em várias etapas. A gente está trazendo hoje essa questão prévia da solução, de como acontece antes, mas ela é uma comunicação que tem que acontecer em diversas fases. E dessa forma, e qual é a forma? Como a gente já falou, que não dá para você ficar o tempo inteiro, olha, aqui não é uma relação privada, que você tem esse contato mais próximo, então você tem que ter um distanciamento, né, previsto na lei ali, mas você consegue você precisa ter uma comunicação assertiva, que a gente já está dando outro spoiler lá na nossa série, vocês vão ver, a gente fala muita coisa da comunicação no chat, entendeu? Você coloca às vezes uma coisa no chat porque ali o fornecedor, que ele realmente é um bom fornecedor, que ele quer seguir, ele precisa das informações. Então, quanto melhor instruído for o seu processo, quanto melhor planejado for, melhor vai ser o fornecedor que realmente... Porque o ruim, ele sai, em um momento ele começa, quando você vai seguindo ali, não, tem essa descrição, tem que ter isso, ele começa a ver assim, ele não vai ter perna, e aí também no assunto já fica... Ele começa a procurar brechas, né? E se você... Porque assim, na administração, nesses contratos, não pode ficar nada subentendido. Eu não coloquei aqui no edital, mas subentende que tem que fazer tal coisa. Olha, não, aqui não está escrito com essas palavras, mas olha, quem é do ramo sabe. Não, quem é do ramo pode até saber,
Só que se não, principalmente importante quando isso existe uma ferramenta muito bem-vinda que estava restrita praticamente a União e agora praticamente está sendo obrigatório, é obrigatório nas licitações, principalmente de grande vulto, que é o mapa de alocação de risco. Então você precisa descrever até para poder fazer o mapa de risco. E aí vem duas coisas. Isso que você falou de brecha, o que acontece? Como é que o fornecedor pensa? Ah, eu vou fazer assim, vai que cola. Né? O que eu tenho é isso aqui. Ele não disse direito. E aí vai que cola. Aí, às vezes, porque acontece também, porque temos iluminados das duas partes. Vamos combinar, vamos partir dessa premissa. Mas aí você já conversa, o cara começa a tumultuar a sua contratação, porque ele, não, mas você não disse isso. Ah, mas não ficou claro isso. E às vezes o fornecedor tem razão, Sim. Porque ele não está só no vai que cola, ele fez porque ele achou, não. Olha só. O que está me pedindo, eu estou entregando, né? Entendeu? Eu estou entregando, foi isso aqui que você pediu. Ah, não, mas eu queria que tivesse essa câmera interativa. Ué, mas você não botou isso. Não está aqui. Entendeu? Então, se você queria do verbo, não consigo entender. Porque não leio pensamentos ainda. Entendeu? Não tenho bola de cristal para saber que o que você queria era isso. O que você disse que queria era isso. Né? Fica parecendo até marido e mulher, né? Não que a gente seja assim, nem a Jéssica. Não, eu não sou assim. A Jéssica também não. A gente é bem clara. Quando a gente quer uma coisa, a gente fala exatamente o que a gente quer. A gente não deixa que vocês adivinhem. Só que não, né? Aí a gente assim, não pode ser desse jeito. Ah, eu quero que o meu marido adivinhe o fornecedor, querido. Ele vai adivinhar o que eu quero. Não, se você não disser, ele não vai adivinhar. Porque a administração é igual a homem, não tem sensibilidade. Não vai conseguir entender se você não disser claramente, né? No caso, o fornecedor. Ele não vai entender se a administração não disser claramente, eu quero isso, isso, isso. Não vai rolar. Aí, é isso aí. É bem isso. Bom, já demos os nossos 40 minutos aqui da nossa live, né? Eu acho que a gente já pode ir para os finalmente, até porque vai ter muito mais coisa no canal, vai ter muitas outras lives para a gente poder estar discutindo esse e outros assuntos, né? Mas é um tema extremamente relevante, é um tema que o pessoal da administração ainda tem muito medo de pôr em prática, porque não sabe como pôr em prática, né? E aí muitas das vezes, numa capacitação, num treinamento, a gente consegue demonstrar isso para a administração e corrigir logo no início, né, da fase preparatória, ali, da fase de planejamento da administração, na hora de licitar, vários dissabores de problemas com licitações que, por esse medo no começo, você acaba tendo um contrato muito ruim depois. E quando é um serviço, de repente você até consegue corrigir a rota, né, em algumas situações, mas quando é material, aí não tem jeito, né, porque você descreveu aquilo, você vai receber aquilo, não tem como receber o outro, porque senão aí sim teria uma ilegalidade muito patente em cima disso, né? Então, mas isso é tema para uma outra. Não, só essa já abre várias coisas. E olha, quem está aqui, quem vai assistir depois, não pode deixar de seguir a gente, até porque essa novidade que vai dar match, vocês vão gostar muito. Né? Eu acho que a gente está preparando bem, né, com bastante carinho, vendo assim mesmo como colocar na prática para que seja muito bom para o fornecedor. Nesse primeiro momento para o fornecedor, mas, né, depois... Não vamos dar spoiler, né? Vamos deixar acontecer naturalmente. Isso. Mas olha, então quem me segue, por favor, siga também a professora Renata e o Receita Licitação aqui no Instagram. E também quem é do YouTube, vai lá no canal Receita Licitação também e curte os nossos vídeos que está lá, siga, se inscreva,
para que a gente possa conseguir chegar no maior número de pessoas e conseguir realmente conscientizar tanto os fornecedores como a administração de que existe boas práticas a ser seguidas, né? E não é tão difícil como se parece. E que evitam muita dor de cabeça. Não, e evitam muita dor de cabeça. Evita muita dor de cabeça. Muitos incêndios. Bom, isso aí. Obrigado pela parceria, obrigado pela participação. É sempre um prazer enorme ter você aqui nesse nosso bate-papo. O pessoal não vai cansar, né? Porque a gente sempre vai trazer coisas novas, mas vai ver bastante gente junto. E podem sugerir, inclusive, né? Isso, sugerir temas. Olha, porque a gente sabe, como a gente está na prática, a gente sabe que não adianta trazer muito assim. A gente, claro, tem que ter um conhecimento da lei, que é o que baseia tudo, mas a gente sabe quais são os incêndios. Então, mas a ideia é que a gente deixe de só apagar incêndio, a gente consiga estratégias e soluções inteligentes para já prevenir antes de ter um incêndio. Então, a nossa pegada é essa, né? De resolver, de curar as dores. Então, tragam sugestões, aconteceu isso comigo, e aí como é que resolve? Porque muitas vezes tem isso, né? Aí a gente preserva o anonimato também. A gente preserva o anonimato, exatamente, agora não sei que a pessoa queira, né? Porque também pode gerar conexão, network, a gente, né, não tem... E assim, às vezes nem sempre são as dores, mas casos de sucesso. Sim, como esse que eu trouxe, muito bom. E de repente faz até uma live com a gente. Também, adorei, isso aí. Bom, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, sempre ótimo. Até a próxima. Até a próxima, então. E obrigado a todos que aguentou a gente até agora. E a hora que estiver disponível, vão curtir aí e compartilhar com o máximo de gente possível. Obrigado, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.